Na verdade, falar um pouquinho o que cada um aqui falou, né? Daí a gente fica triste porque, ainda mais a gente que tem filho, né? Se coloca num lugar, ele tem empatia de se colocar num lugar. E também queria dizer que a justiça seja feita. Que para mim também não vai ser justiça um pedaço de papel ou a pessoa ir até presa. Isso não é justiça. Talvez arrebentem ela lá dentro do presídio e aí sim, para mim, vai ser justiça. Eu sempre digo, tem uma frase que eu gosto muito, que é o livro que eu li no primeiro ano de Direito, que o nome, Caleb, é A Luta pelo Direito, que fala que quando a gente encontrar o direito em conflito com a justiça, a gente deve lutar pela justiça. Então, não pelo direito, não pelo pedaço de papel. Então, eu também sou pai, né? E também, se fosse com um filho meu, eu arrebentaria todos os dentes daquela professora lixo, né? Aliás, o lixo a gente recicla, né? Ela já não consegue nem fazer isso. É igual o Rafael falou. Tem que botar numa clínica e ela não pode ter mais como conviver com pessoas normais. É isso que eu acho desse caso. A gente vai ficar em cima. Já postei um vídeo ali meio-dia. Até tive que sair para postar e estava falando com o Vinícius também, com o pai ali, tentando auxiliar e tal. Tem a questão de conselho tutelar para ficar em cima, ajudar a família, né? E dar essa ajuda. E quanto mais mídia, melhor, porque a gente pressiona os órgãos para que se apure o quanto antes, que coloquem isso como prioridade, como o vereador Rafael falou, para a gente apurar isso o quanto antes e ela seja punida o quanto antes. Que no Brasil a gente sabe que para alguns a lei é forte, para outros a gente tem uma impunidade. E aí, agora passando esse assunto, né, que a gente espera que dê tudo certo e a família pode contar com nós, reiterando também, a escola foi junto na polícia, a escola parece que até na questão do dentista ali, ou acompanhou a família, fizeram um BO tudo junto desde o primeiro momento, né, se prontificou e colocou a cara lá na imprensa e nas mídias. Até o diretor da escola me chamou para explicar a história logo que ocorreu e eu disse para ele, vai para a mídia, bota teu rosto que vai mostrar credibilidade, mostrar que vocês estão no caminho certo, pelo menos, e apurando os fatos, né? Então, isso foi muito bom, de imediato. Só para complementar nesse assunto, a gente tem um projeto de lei que para sair esse mês no nosso gabinete, que é quanto à questão das câmeras de segurança, né? Principalmente verificando em diversas situações. A gente estava focado muito a questão do transtorno espectro autista, que foi agressões que aconteceu no país, né? Mas esse projeto é bem importante, porque se não fosse as câmeras de monitoramento daquela escola particular que não tinha a necessidade de ter, né, foi elucidado esse caso, mas se não tivesse, seria um problema, inclusive, para a escola. Obrigada. É verdade. E o outro assunto, eu acabei saindo porque estava falando com o pai e perdi aqui, e aí os guardas me cobraram e eu vi que o vereador capitão pediu vistas ali da questão da Guarda Municipal que veio para nós o projeto hoje. Na verdade, capitão, vereador, a gente não vai fazer muita diferença essas vistas, por isso que eu deixei de pedir até na sessão, expliquei, porque não vai mudar nada, e aí os guardas me pedem, não muda nada, não vai ser isso que vai mudar, não vai ser isso que vai dar o chamamento dos 70 guardas, não vai ser isso que vai dar um plano de carreira para os guardas municipais, tudo aqui a gente sabe que política é estratégia, a gente tem que ter estratégia aqui dentro nessa casa, então o pessoal me questionou, tu não estava ali na votação e tal. Sim, porque estava resolvendo uma outra coisa que é prioridade. E, infelizmente, quem causou esse mal-estar foi a prefeitura por enviar em cima da hora, e até ficou mal-estar entre nós. Mas não é que eu estou abandonando a causa ou coisa assim, mas é que acabou ocorrendo que a gente entendeu que não ia mudar nada, por isso a gente precisava aprovar hoje o quanto antes. A Grégora veio aqui, explicou, e também como ela teve bom senso, eu tive que ter bom senso também. Por mais que ultimamente a prefeitura está me atrapalhando muito, não está me ajudando em nada, eles estão até se preocupando com o meme que meu pai, que é conselheiro tutelar, posta, né? E até envolve a Grégora essa questão de meme. Mas nas denúncias que fizeram ali, ou coisa assim, que um passarinho me contou. Mas assim, e tirando isso, eu tive bom senso, e aqui é política, a gente tem que fazer o negócio andar. Isso é a política, né? Então a gente está aqui para tentar fazer andar, por mais que, como a vereadora Rose falou, alguns servidores, o pessoal ali está sofrendo perseguições, assédio. Nós não, a gente não leva assédio para casa. A gente costuma resolver de outra maneira, que é expondo incompetentes. Mas eu passei por tudo, superei tudo isso para votar para o bem da prefeitura, porque quando envolve a população, que vai ser bom para nós, para os servidores, isso aí está acima de qualquer indiferença pessoal. Então, a Grégora veio aqui, explicou e a gente acabou, né, votando. Então eu queria dizer que não vai mudar essa questão ali do pedido de vista, não vai alterar nada, na verdade, né? E a gente vai continuar lutando e cobrando o secretário que cumpra a palavra do prefeito dele, que era nomear os 70 guardas, que cumpram todas as promessas que eles fizeram durante a campanha e continuam fazendo. É só isso que a gente pede. Não estamos nem pedindo para a gente se tornar Sorocaba, para a gente se tornar Niterói, Embu das Artes, que são modelos, que as guardas são respeitadas. Não é nem isso, é só para fazer o feijão com arroz. Seria isso, muito obrigado.
Obrigado. Com a palavra, a vereadora